Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. O tema da mensagem é Ultimato aos magistrados e políticos brasileiros. Juízes 17:6, a parte B do versículo diz: cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Meus amados, uma das grandes necessidades hoje é a revalorização da ética. Há um clamor no mundo por ética. No Brasil, então, nem se fala. Estamos cansados de políticos corruptos que se vendem. Estamos cansados de gente que desvia dinheiro. Estamos cansados da farra com dinheiro público. Estamos cansados de tráfico de influência, de falta de probidade administrativa. Estamos cansados de nepotismo, de favoritismo familiar. Estamos cansados com tantas bandalheiras. Portanto, é urgente nós, como igreja, levantarmos a nossa voz e clamar por ética no Evangelho. Necessitamos de igrejas transparentes, necessitamos de pastores que não apareçam em páginas policiais. Precisamos e necessitamos de igrejas que não sejam conhecidas por atitudes condenáveis na Bíblia. Necessitamos de profetas que preguem arrependimento, abandono de pecado, renúncia, negação de si mesmo, fé e santidade. Necessitamos de profetas que preguem contra a imoralidade social e as injustiças. Quem ler o profeta Amós verá o seu duro sermão contra a exploração econômica por parte de uma elite insensível aos sofrimentos do povo. Amós se levanta contra a corrupção, contra os desmandos sociais de uma elite sem coração. Amós 6,6 está escrito: bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína das tribos de Efraim e Manassés. Meus amados, a queixa de Amós foi que a classe religiosa, os líderes religiosos e políticos não se preocupavam com a ruína do povo. Em Amós 8,5, o profeta condena as balanças adulteradas, onde os vendedores são declarados como procedendo dolosamente. O profeta Miqueias também condena a desonestidade comercial. Poderia eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Miqueias 6:11. No capítulo 7, do versículo 3, o profeta Miqueias condena o juiz vendido e o governante corrupto. Diz a Bíblia: o juiz aceita suborno e o grande fala da corrupção da sua alma. Miqueias 7:3. O grande aqui é o governante. Meus amados, a moralidade na vida pública era uma exigência profética. Isaías capítulo 11, versículo 5, o profeta descreve o modelo do juiz que os reis
os governantes deveriam ser. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aqui, Isaías está dizendo que os governantes, os reis, deveriam estar vestidos de justiça e de fidelidade, espelhando sobre a neutralidade que um juiz deve ter. A Bíblia diz em Provérbios 24, 23, parcialidade no julgar não é bom. Em outras palavras, a Bíblia está ensinando que os juízes não podem ser tendenciosos. O rei Josafá, aos juízes da sua época, disse que eles tomassem cuidado, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Segundo Crônicas 19, 7. Meus amados, a Bíblia ensina a ética imparcial. A Bíblia ensina uma ética de imparcialidade, uma ética de igualdade perante a lei. Ninguém está acima da lei. O rei Davi era responsável pela administração da justiça e a retidão em Israel, mas Davi foi duramente repreendido por Natã, segundo Samuel 12, 7. Em Lucas capítulo 3, versículo 14, relata que João Batista disse aos soldados que o procuravam, para que eles não fossem violentos, não denunciassem falsamente e nem se deixassem subornar por propinas. E no versículo anterior, versículo 13 do capítulo 3 de Lucas, nós vimos João Batista dizendo aos funcionários públicos incumbidos de cobrar impostos que fossem honestos. Lucas 3,13 está escrito: não cobreis mais do que o estipulado. Em outras palavras, não recebam propinas. Em Deuteronômio 17, 17, trata dos deveres dos governantes. Escute o que é que a Bíblia diz aí: não multiplicará para si mulheres, nem prata, nem ouro multiplicará para si. Portanto, os governantes não devem multiplicar para si riquezas e nem mulheres. Mas alguém pode dizer, não, mas aí em Deuteronômio 17, 17 está falando da monarquia. Mas, meus amados irmãos, o princípio moral do Antigo Testamento vale para hoje. Portanto, o princípio da moralidade, dita aqui em Deuteronômio 17, 17, vale também para a forma de governo republicana. Meus amados, é isto que está ensinando Deuteronômio 17, 17, que o poder público não é para satisfação pessoal. A função primordial do líder político é o bem-estar dos seus liderados. É isto que a Bíblia está ensinando aqui em Deuteronômio 17, 17. Miqueias 2:2 relata uma corrupção que era incentivada e tinha a conivência e o apoio da classe religiosa e profética. Ali na época de Miqueias, gente que tinha poder nas mãos invadiam as casas e as propriedades alheias a fim de atingir seus intentos egoístas. Ali, pessoas que não tinham escrúpulos, pessoas que não tinham a mínima hesitação em defraudar o próximo. Está escrito lá: cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam, fazem violência a uma pessoa e à sua herança. Miqueias 2,
2. A partir do versículo 3, nós vamos constatar, Miqueias proclama o castigo e a condenação dessas pessoas, inclusive a classe religiosa da época. Meus amados, uma pergunta cabe agora. Diante do cenário que estamos a contemplar no Brasil, qual é a posição nossa da igreja? Qual é a posição dos servos e servas de Deus? Em primeiro lugar, devemos entender o seguinte: a igreja não compactua-se com a corrupção. A igreja não compactua com a exploração do próximo. Não compactua com propinas, subornos. Não compactua com a malversação do dinheiro público. A igreja não compactua com o aborto, nem com a liberação das drogas, nem com a poligamia, nem com a pedofilia, nem com o lesbianismo, nem com o homossexualismo, nem com o incesto e nem com a zoofilia. E aqui eu quero salientar a você, pregador, que está me ouvindo. Você que prega o evangelho. Você, pastor, escute bem. O cristianismo não é uma mera contemplação, mas o cristianismo é um ser no mundo, é um portar-se no mundo. Portanto, a igreja choca-se, indigna-se e protesta em nome de Deus, porque senão ela não é igreja. Certa feita, lá em Gênesis, Caim perguntou a Deus: sou eu guardador do meu irmão? Caim queria se isentar da sua responsabilidade para com o seu irmão. Escute bem, a arrogância de Caim não pode ser repetida por nós, a igreja. Sabe por quê? Porque nós, a igreja, somos responsáveis pelo próximo, pelos homens. E mais, o Novo Testamento não ensina individualidade dissociada da vida com o próximo. A integridade, meus amados, não é uma opção para a igreja, é uma exigência. Portanto, a igreja deve sempre apontar a necessidade de um caráter santo. Em Isaías capítulo 5, de 8 a 13, basta você ler, não há tempo para lermos aqui. Isaías 5, de 8 a 13, o profeta identifica os desvios morais e a corrupção espiritual de Judá. E mais ainda, ele identifica a frouxidão dos sacerdotes. Eu disse frouxidão dos sacerdotes, pregadores do evangelho, pastores que estão me ouvindo. Escute bem, a ética profética, que é a missão da igreja exalar essa ética, a ética profética não honra os homens, não glorifica os homens, não bajula os homens. A ética profeta, que é a nossa missão, mostra os padrões de Deus aos quais todos devem se submeter. Portanto, não seja pregador do evangelho, pastor, não seja um cão mudo. Não sejamos cães mudos. Agora eu me dirijo aos presidentes, aos juízes, procuradores, promotores, me dirijo aos políticos, senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores. Todos vocês, sem exceção, um dia estarão debaixo do julgamento do Supremo Juiz, o soberano dos reis da terra, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, arrependa
arrependam-se dos seus pecados. Essa é a mensagem. Jesus pregou o arrependimento. Portanto, arrependam-se dos seus pecados. Caso contrário, o lugar que lhes cabem, de acordo com a Bíblia, segundo a Bíblia, é o lago de fogo. 1 Coríntios 6,10 diz a Bíblia: não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os fornicários, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É a Bíblia que diz. Deus falou, está falado. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Meu desejo a você é que você abra sua boca e pregue o verdadeiro evangelho. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo. Divulgue esta mensagem, este vídeo, para o maior número de pessoas que você conhece. Se você não se inscreveu no meu YouTube, clique aí, o endereço está logo aí embaixo. Clique aí. Eu vou também publicar este vídeo no YouTube. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria. Amém.